Olá a todos, meu nome é Tainá Marques e hoje meu grupo vai apresentar um projeto baseado no artigo Embedded System for Automatic Irrigation of Cardamom Field Using XB Pro Technology. Esse, esse trabalho ele aborda como sistemas embarcados podem transformar a agricultura ao trazer eficiência e economia para a irrigação, especialmente em plantações sensíveis como o cardamomo. O contexto apresentado no artigo, ele ressalta a importância de uma irrigação precisa em plantações de cardamomo, uma cultura sensível a variações climáticas e de solo. No caso de áreas inclinadas, a irrigação inadequada pode causar acúmulo excessivo de água em determinadas regiões, levando a desperdícios e aumentando o risco de doenças nas plantas, como podridão nas raízes. Além disso, períodos de seca prolongadas, comuns em regiões produtoras, impactam diretamente no crescimento e na produtividade das plantações. O manejo tradicional de irrigação é ineficiente e exige alto consumo de água, tempo e mão de obra, agravando problemas de sustentabilidade. Nesse cenário, surge a necessidade de um sistema automatizado, que, por meio de sensores e controles remoto, monitore em tempo real as condições do campo, permitindo o uso racional de recursos hídricos, a otimização de trabalho agrícola e a redução de impactos ambientais, ao mesmo tempo em que garante melhores resultados produtivos. Qual foi a solução proposta? A solução apresentada no artigo é um sistema embarcado automatizado que combina sensores e comunicação sem fio para gerenciar a irrigação em tempo real. Como funciona? Sensores medem a temperatura, umidade do ar, umidade de solo e nível de água do tanque. A comunicação via XB Pro permite que os dados coletados sejam enviados para uma estação base. E a partir disso, válvulas solenoides são controladas para liberar água, apenas quando necessário, garantindo a eficiência do uso. Os componentes do sistema original, eles são sensores de temperatura, que é o LM35, que é o de umidade do ar, que é o SYHS 220, o de umidade de solo, e os atuadores são válvulas solenoides controladas por relés, o de comunicação, que é o XB Pro, com alcance de 1.200 metros para transmissão de dados sem fio. Microcontrolador PIC16F877A, com conversor analógico digital integrado. E para exibição, um LCD para monitorar os dados no local. A adaptação implementada no Tinkercad. Adaptamos o conceito do artigo para uma implementação prática no Tinkercad, utilizando um Arduino Uno como microcontrolador. O que foi feito? Na implementação simulada, utilizamos o Arduino Uno como microcontrolador central para processar os dados coletados. Coletamos sensores para monitorar variáveis como umidade do solo, temperatura e nível de água, replicando o funcionamento descrito no artigo. Para simplificar o sistema, substituímos a válvula solenoides por LEDs, onde o LED verde indica a irrigação está sendo realizada e o LED vermelho alerta para condições inadequadas, como falta de água ou níveis de temperaturas fora do intervalo ideal. Além disso, incorporamos um display LCD para exibir os valores em tempo real, permitindo que os usuários acompanhem as leituras diretamente. Todo o sistema foi configurado no Tinkercad para validar a lógica de operação antes de ser implementada em hardware real. Como foi feita essa simulação? Quando o solo está seco, a temperatura está entre 20 graus e 30 graus e o nível de água no tanque está adequado. O sistema ativa o LED verde, simulando a abertura das válvulas. Caso contrário, o LED vermelho é acionado, simulando um alerta ou interrupção da irrigação. Agora vamos falar um pouco vamos mostrar para vocês como foi realizada essa implementação no Tinkercad e como foi feito a parte do código para o funcionamento. Meu nome é Alberto, eu faço dupla com a Tainá e eu fiquei responsável por mostrar a nossa implementação aqui no Tinkercad do projeto de controle de sistemas implementado no artigo que a gente pegou, né? Sistema de irrigação. Então,
esse sistema, qual a funcionalidade dele, né? Ele vai acender a LED verde quando tiver que ligar o sistema de irrigação e molhar as plantas. Ele faz isso com base no nível de umidade, a temperatura ambiente e a umidade do solo, né? Nível de umidade do solo, temperatura ambiente e quantidade de água no solo. Vou explicar um pouco dos componentes que nós estamos utilizando aqui. Nós temos um sensor de distância ultrassônico aqui para medir a quantidade de água no solo. Nós temos um sensor de umidade do solo para medir a umidade do solo. E nós temos um sensor de temperatura para medir a temperatura, né? Ele é o sensor TMP36. No artigo original utilizava outro sensor, porém no Tinkercad não tem. Então nós tivemos que adaptar o nossa solução para ter para utilizar esse sensor, mas a ideia é basicamente a mesma. Nós também temos um LED aqui para mostrar os dados e um LCD para mostrar os dados e dois LEDs para fazer as indicações visuais de que o sistema precisa irrigar ou não. No artigo ele utiliza outra forma visual de mostrar que está precisando ou não irrigar, porém a gente não tem acesso a essa forma. Se eu não me engano é um sensor sonoro, algo do tipo. Então nós decidimos implementar um LED que faz basicamente a mesma funcionalidade, né? Então vou mostrar um pouco aqui do código, né, da lógica para poder implementar isso. Nesse código Arduino nós inicialmente definimos os pinos, né? Todos os pinos que nós conectamos aqui nós fazemos a definição de quem é cada pino, né? No setup a gente vai fazer a definição de quais são os pinos de entrada e quais são os pinos de saída, ou seja, quais vão receber dados e quais vão enviar dados. Também fazemos a inicialização da LCD aqui. Esse é o nosso setup. Agora no looping, o que, que vai ficar se repetindo, né? Ele vai ficar fazendo a leitura do sensor de umidade do solo. Também vai ficar fazendo a leitura e o cálculo da temperatura usando o TMP36. Ele vai fazer a leitura do nível da água utilizando o ultrassônico, né? Ele vai ficar fazendo em pequenos delays, micros delay e trazendo esses dados. E aí vai fazer esse cálculo para definir a quantidade de água, né? O water level. Ele vai fazer a duração do pulso vezes um valor tal dividido por 2. Aí vai ser a quantidade de água no solo naquele lugar, naquele momento. Depois eu vou atualizar o LCD, né? Vou fazer a limpeza dos dados que estão lá. Vou printar a temperatura, o nível de água e a umidade do solo. E aqui a gente implementa a lógica para poder fazer o controle das LEDs, como acende ou não. Nós definimos que para acender, mostrando que é necessário irrigar, vai ser a LED verde, responsável para dizer que o sistema precisa ligar, que está ligado. Então a gente vai ver o nível de umidade do solo, né? Tem que ser menor que 300, a temperatura tem que estar entre 20 e 30 graus e a quantidade de água tem que ser maior que 10 no solo, né? Aí ele vai acender a luz verde quando atingir esses requisitos. Se não, ele atinge a luz verde ou a luz vermelha. Acende a luz vermelha. E como é que está funcionando o nosso código, né? Como é que está funcionando a nossa aplicação? A gente vai fazer a inicialização da simulação. Peraí que deu um... Eu tinha clicado aqui para... Que isso? Vai parar não? Parou. Tinha clicado sem querer para fazer um break aqui.
gente vai fazer a inicialização. Ele vai mostrar os dados do nosso LCD, a temperatura, o nível de umidade e o nível de água no solo. A gente setou para ler de 2 em 2 segundos. Vou botar um pouco mais aqui para apresentação, vou botar 5 segundos. Vou fazer a inicialização novamente. Ele vai ligar no sistema. Tá vendo? A temperatura está 24 graus, dada pelo TPM, TMP. O nível de umidade, dado pelo sensor, e o nível de água. Aqui na aplicação a gente consegue controlar. Tá vendo que o verde está ligado, porque o nível de água, o nível de umidade está baixo, o nível de água também tá alto. E a temperatura está entre o valor lá pré-definido. Se a gente pega aqui e aumenta o nível de umidade, acende a luz vermelha. Quer dizer que não precisa irrigar o solo porque já está úmido o suficiente, né? Ou não, você tem várias aplicações, você não precisa só estar seco, molha. Você pode aplicar isso para outras coisas, né? Às vezes você precisa que o solo esteja com as condições específicas para poder molhar ou não. Então, quando atingir essas condições, você acende ou não, tipo, irriga ou não o solo, né? Então, aqui no modificador você pode modificar para fazer os testes. Soil 10, acende a luz. Aí bota mais um pouquinho. 199 ainda tá, porque o range é 300, né? Se a gente passar de 300, ele vai acender o vermelho. Deixa eu tirar aqui. Aqui no sensor também a gente pode aumentar a distância do sensor. Ele vai aumentar o nível de água aqui do solo com base na distância do sensor. Aqui se eu botar 17, se não me engano o nível de água tem que estar menos de 10. Aqui 6, aí ele ligaria. Então, nosso trabalho é basicamente isso aqui. Essa é a implementação do artigo, um sistema para poder fazer a irrigação automática, né, de plantações de cárdamo. Essa é a nossa adaptação e essa foi nossa implementação para a matéria de controle de sistemas do curso de graduação em ciência da computação da UESC.